A menina tinha 7 anos e não entendia por que sua mãe chorava no banheiro com a torneira aberta. Mas ela sabia de uma coisa que nenhum adulto daquele prédio sabia ainda. Ela tinha contado o segredo para o homem errado, ou talvez para o homem certo. Isso você vai descobrir agora. Vanessa acordava todos os dias antes do sol. Não porque gostasse da madrugada, mas porque não havia outra escolha. Às 5 da manhã, o apartamento ainda estava mergulhado numa escuridão morna, e ela se movia pelo corredor estreito com o cuidado de quem sabe que o chão range no terceiro passo, a partir da porta do quarto da filha. Ela sabia o mapa de cada barulho daquela casa. Conhecia o apartamento pelo tato, pelo olfato, pelas memórias gravadas nos pés. Larissa dormia de lado, com a bochecha amassada no travesseiro e os cabelos espalhados em leque. Vanessa parava na soleira, olhava por 3 segundos e seguia em frente. Não havia tempo para ficar. Havia uniforme para vestir, marmita para montar, condução para pegar. Havia um trabalho que não podia esperar, mesmo que o trabalho nem sempre pagasse o que devia. O prédio onde Vanessa trabalhava ficava no centro expandido de São Paulo, um daqueles edifícios comerciais de vidro escuro que parecem não ter começo nem fim quando você olha de baixo para cima. Ela era auxiliar de limpeza há 4 anos. Conhecia cada andar, cada corredor, cada cesto de lixo. Sabia quais salas cheiravam a café às 8 da manhã e quais fediam a cigarro às 11 da noite. Sabia que o banheiro do 12º andar tinha uma torneira que pingava e que ninguém nunca mandava consertar. O contrato dela era com uma empresa terceirizada. O nome que aparecia no seu contra-cheque era diferente do nome que estava na fachada do prédio. Isso sempre lhe pareceu estranho, mas ela não era advogada, não entendia dessas coisas. O que ela entendia era que havia 3 meses sem receber o salário completo. Havia sempre uma justificativa diferente. Atraso no repasse, problema no sistema, semana que vem, com certeza. Vanessa não reclamava em voz alta. Ela reclamava por dentro, naquele lugar fundo onde as pessoas guardam as coisas que não podem dizer. Ela tinha Larissa para criar, tinha aluguel, tinha conta de luz. Tinha a lista de coisas que não podia faltar e que às vezes faltavam mesmo assim. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar, sem que ela percebesse. Larissa tinha saído mais cedo da escola por causa de uma reunião de professores. A mãe de uma colega a levou até o prédio e deixou na recepção, como combinado em dias assim. A menina conhecia o caminho. Sabia que a mãe trabalhava no 15º andar nas quintas-feiras à tarde, cuidando das salas de reunião que ficavam do lado leste. Larissa entrou no elevador sozinha, apertou o botão 15 e ficou olhando para o próprio reflexo na porta espelhada. Ela gostava do reflexo, achava que a menina do espelho parecia mais corajosa do que ela. Quando as portas abriram no 15º, ela viu o corredor comprido, as cadeiras de couro alinhadas do lado de fora de uma sala enorme e um homem sentado numa das cadeiras, sozinho, olhando para o celular sem realmente ver nada. Ele era mais velho, de cabelos grisalhos bem cortados, terno escuro, sapato engraxado. Parecia um daqueles homens que existem nas capas de revista de negócios, mas sem o sorriso ensaiado das fotos. Larissa passou por ele depressa, mas o homem levantou os olhos no momento errado. "Oi, você é filha de algum funcionário aqui?" Ela parou. Foi educada porque a mãe sempre mandava ser. "Minha mãe trabalha aqui. Ela limpa as salas." O homem assentiu devagar, como se estivesse processando alguma coisa que ia além da resposta dela. "E você veio visitar ela?" "Venho sempre quando a escola termina cedo." Houve uma pausa. Larissa olhou para os sapatos do homem. Eram muito brilhantes. Ela pensou que devia dar muito trabalho para deixar sapato assim. "Minha mãe trabalha sem parar", disse ela, "mas o chefe não quer pagar ela direito. Ela fica triste, mas não fala nada para ninguém." O homem ficou completamente imóvel. Não era o tipo de imobilidade de quem não ouviu.
Era a de quem ouviu demais. Como é o nome da sua mãe? Vanessa. Vanessa Monteiro. E você sabe o nome do chefe dela? Larissa franziu o nariz. Ela fala que é um tal de Dr. Osvaldo. Mas eu nunca vi ele. O homem colocou o celular no bolso do paletó. Fez isso devagar, com um cuidado que parecia intencional. Tudo bem. Pode ir encontrar sua mãe. Larissa foi. Ela não entendeu por que o homem ficou olhando para o corredor ainda por um tempo, depois que ela dobrou a esquina. Vanessa estava esfregando o rodapé da sala de reunião quando a filha entrou. Ela se endireitou, limpou as mãos no pano de serviço e abraçou a menina com aquele abraço de quem precisava mais do que a outra pessoa. Veio bem? Vim. Tinha um senhor lá fora. Conversei com ele. Vanessa não perguntou mais nada. Havia tantas coisas para terminar antes das 6 da tarde que a conversa ficou suspensa no ar, incompleta, como tantas outras. O que aconteceu nas 48 horas seguintes, Vanessa só foi entender muito depois. Na manhã de sexta-feira, o encarregado da empresa terceirizada, um homem chamado Zaqueu, que sempre usava crachá torto e cheirava a protetor solar mesmo no inverno, chegou com um semblante diferente. Ele chamou Vanessa para o lado antes de ela iniciar o turno. Preciso te falar uma coisa. Teve uma auditoria interna ontem à noite. O pessoal do 18º andar mandou pedir os contratos de todo o pessoal terceirizado. Os seus, inclusive. Vanessa sentiu o estômago virar. Auditoria por quê? Ele desviou o olhar. Não me disseram o motivo completo, mas disseram para manter tudo em ordem, que vão olhar tudo com lupa. Ela ficou parada por um momento. Não sentiu alívio nem medo. Sentiu aquela coisa estranha que acontece quando você percebe que algo está se movendo ao redor de você, mas você ainda não sabe em qual direção. O Dr. Osvaldo apareceu no 15º às 10 da manhã, com passos largos e expressão fechada. Ele era um homem de 50 e poucos anos, barriga proeminente, gravata sempre um pouco afrouxada, como se o nó incomodasse, mas ele não tivesse coragem de tirá-la de vez. Ele era o gerente regional da empresa terceirizada. Era ele quem assinava as folhas de pagamento. Era ele quem decidia quando o salário saía e quando ficava retido por razões que ele chamava de operacionais. Vanessa o viu passar pelo corredor e abaixou a cabeça. Era um reflexo antigo, aquele de ocupar menos espaço diante de certas pessoas. Mas desta vez, Osvaldo parou. Monteiro, preciso que você assine um documento hoje antes de sair. Que documento? Atualização de cadastro. Nada importante. Ela assentiu. Sabia que não era atualização de cadastro. Documentos assim vinham pelo setor de pessoal, não pela boca do gerente no meio do corredor. Mas ela assinou o que ele mandou, porque tinha Larissa para criar e não podia perder o emprego. O que ela não sabia era que naquele mesmo momento, no 18º andar, uma conversa estava acontecendo que iria mudar a direção de tudo. O homem dos sapatos brilhantes chamava-se Augusto Falcão. Ele não era cliente do prédio nem visitante de rotina. Era o dono do grupo empresarial que controlava, entre outras coisas, a própria empresa terceirizada que contratava Vanessa. Ele estava no prédio naquela quinta-feira porque havia uma reunião de conselho que ele quase cancelou por causa de um compromisso em Campinas. Ficou esperando no corredor do 15º por conta de um atraso técnico no sistema de acesso às salas. E ficou esperando no momento exato em que Larissa saiu do elevador. Augusto tinha 62 anos, 2 filhos adultos que quase não ligavam e uma fortuna que crescia sozinha enquanto ele dormia. Ele havia construído seu primeiro negócio aos 26 anos com dinheiro emprestado do sogro e havia perdido tudo aos 31 e reconstruído do 0 aos 35. Ele sabia o que era não ter. Ele havia esquecido como era não ter. Essas duas coisas coexistiam nele de forma que, às vezes, o deixavam inquieto, sem motivo aparente. A conversa com Larissa durou menos de 3 minutos.
Mas foi suficiente para que ele fizesse uma ligação, ainda sentado na cadeira do corredor, antes mesmo de a reunião começar. Preciso do histórico completo dos pagamentos dos funcionários terceirizados dos últimos 12 meses. Tudo, nome por nome. Do outro lado da linha, alguém perguntou o motivo. Porque eu quero ver. Essa foi a resposta completa. E foi suficiente. O relatório chegou ao celular de Augusto durante a reunião. Ele leu por baixo da mesa, o que nunca fazia. Havia irregularidades em pelo menos 11 contratos. Atrasos recorrentes, descontos não justificados, horas extras não pagas. O nome de Vanessa Monteiro aparecia 3 vezes nas anomalias. Ele terminou a reunião sem demonstrar nada. Depois mandou chamar o diretor financeiro, Osvaldo Crespo. Me conta tudo sobre esse homem. Vanessa não sabia de nada disso. Ela estava no 12º andar, consertando o carrinho de limpeza que havia perdido uma roda, tentando encaixar a peça com os dedos que já machucavam de tanto esfregar. Larissa ficava até às 6, com a vizinha nos dias em que o turno se estendia. Na segunda-feira seguinte, algo diferente aconteceu. O encarregado Zaqueu apareceu com cara de quem havia dormido mal e mandou Vanessa subir ao 18º antes de começar o turno. Ela perguntou por quê. Ele disse que não sabia. Disse isso olhando para o lado, o que ela interpretou como mentira, mas foi assim mesmo. O 18º era diferente dos outros andares. O carpete era mais grosso, o ar-condicionado regulado de outro jeito. As paredes tinham um tipo de revestimento que abafava o som dos passos. Havia uma recepcionista com voz calma que pediu para ela aguardar em uma cadeira perto da janela. Vanessa sentou. Do outro lado do vidro, São Paulo se espalhava em todas as direções, barulhenta e indiferente. Ela nunca havia visto a cidade daquele ângulo. Era bonita e assustadora ao mesmo tempo. A porta se abriu. O homem dos sapatos brilhantes estava do outro lado. Vanessa não o reconheceu de imediato. Não havia motivo para reconhecer. Ela nunca havia visto aquele rosto antes. Bom dia, me chamo Augusto. Pode entrar. Ela entrou. A sala era grande, com uma mesa comprida e apenas 2 cadeiras posicionadas de frente uma para a outra, como se a reunião fosse entre iguais. Augusto esperou ela sentar antes de falar. Fui informado de algumas irregularidades nos pagamentos da equipe de apoio operacional. Quero entender o que aconteceu com o seu contrato especificamente. Vanessa ficou quieta por 1 segundo. Quem é o senhor, com licença? Ele respondeu sem hesitar, com uma objetividade que não tinha arrogância. Sou o responsável pelo grupo que controla a empresa que administra esse prédio, incluindo a empresa que te contrata. Ela respirou fundo. Havia uma parte dela que queria levantar e ir embora. Havia outra que sabia que momentos assim não voltavam. Faz 3 meses que meu salário não sai completo. Sempre tem um motivo diferente. Já fui ao setor de pessoal 2 vezes e as 2 vezes me disseram que ia resolver. Não resolveu. Augusto anotou alguma coisa num papel à mão. Não num computador, num papel com caneta, como quem quer lembrar de verdade. Você assinou algum documento recentemente que não entendia direito o que era? Ela sentiu o sangue gelar. Na semana passada, o Dr. Osvaldo pediu para assinar. Disse que era atualização de cadastro. Augusto ergueu os olhos do papel. Você tem alguma cópia? Não me deram. Houve um silêncio que durou talvez 10 segundos, mas que pareceu muito mais longo. Tudo bem, disse ele. Pode voltar para o seu turno. Vamos resolver isso. Essa frase, em qualquer outra boca, teria soado como descarte, como aquele nós entramos em contato que nunca resulta em nada. Mas havia algo na forma como ele disse, sem sorrir, sem enfeitar, sem prometer demais, que fez Vanessa acreditar de um jeito que a surpreendeu. Ela desceu pelo elevador em silêncio. Ficou olhando para o próprio reflexo nas portas espelhadas, igual a filha havia feito dias antes. O que aconteceu nos dias seguintes, ela soube por partes, como quem monta um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. Osvaldo Crespo foi chamado ao 18º na terça-feira.
Não voltou com o mesmo passo com que havia entrado. Saiu mais devagar, com o crachá na mão, em vez de no peito, como se carregar aquilo estivesse pesado demais. O setor de pessoal recebeu uma ordem interna para revisar todos os contratos da equipe de apoio operacional dos últimos 18 meses. Foram encontradas discrepâncias em 14 contratos, descontos aplicados sem autorização, horas trabalhadas registradas a menos do que as reais. Um esquema pequeno, mas consistente, que havia gerado uma diferença significativa no bolso de pessoas que não tinham gordura nenhuma para perder. Vanessa ficou sabendo de tudo por Zaqueu, que ficou sabendo pelo pessoal do setor financeiro, que ficou sabendo porque o prédio inteiro começa a murmurar quando algo grande está acontecendo no andar de cima. Na quinta-feira, exatamente uma semana depois de Larissa ter saído do elevador, Vanessa foi chamada ao 18º novamente. Desta vez havia mais gente na sala. 2 homens que ela não conhecia, uma mulher com pasta cheia de papéis e Augusto sentado à cabeceira. Ele foi direto. Identificamos que você tem 3 meses de diferença salarial não paga, além de horas extras não registradas em pelo menos 8 ocasiões. O total que a empresa te deve está calculado aqui. Vamos regularizar tudo até o fim desta semana. Ele empurrou uma folha pela mesa. Vanessa olhou para o número. Ficou olhando por um tempo que provavelmente pareceu longo para todos na sala. Ela não chorou. Queria chorar, mas não conseguiu. Havia passado tanto tempo segurando aquilo que, quando a hora chegou, o corpo não sabia mais como liberar. Obrigada, disse ela, com uma voz que saiu menor do que pretendia. Augusto assentiu. Não fez discurso. Não falou em valores empresariais nem em compromisso com os colaboradores. Apenas assinou o documento ao lado do nome dela e disse que o setor de pessoal ia entrar em contato para confirmar o depósito. Ela saiu da sala e ficou parada no corredor do 18º por um momento, olhando para o carpete grosso sob os pés. Depois, foi buscar o carrinho de limpeza. Naquela noite, ela buscou Larissa na casa da vizinha mais cedo do que de costume. Larissa estava com tinta nos dedos, fazendo um desenho que ela disse ser o prédio onde a mãe trabalhava. Como você sabia que era esse prédio? Chutei. Desenhei um prédio alto com espelho. Vanessa sentou no chão ao lado da filha, o que raramente fazia porque estava sempre cansada demais. Ficou olhando para o desenho por um tempo. A menina havia desenhado o prédio com uma janela iluminada lá no alto, diferente de todas as outras, e uma pessoa pequena dentro. Você sabia que eu tinha conversado com um homem lá no prédio da mamãe? Que homem? Um homem velho, sentado na cadeira. Fui falar com ele enquanto esperava a mamãe terminar. Vanessa ficou absolutamente imóvel. O que você falou para ele? Larissa colocou o pincel no copo d'água e olhou para a mãe com aquela seriedade que crianças às vezes têm e que desconcerta os adultos. Falei que a mamãe trabalhava sem parar, mas que o chefe não queria pagar ela direito. E que a mamãe ficava triste, mas não falava nada para ninguém. O silêncio que veio depois durou muito. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas que ninguém sabe como nomear. Vanessa olhou para a filha de 7 anos, que havia feito o que ela mesma nunca havia conseguido fazer em 4 anos. Por que você falou isso para ele? Larissa encolheu os ombros como só criança sabe encolher, com aquela leveza que não é descaso, é apenas ausência de peso. Porque ele perguntou e eu respondi. Mentir para adulto é feio. Vanessa levou um tempo para falar de novo. Quando falou, a voz havia mudado de textura. Muito obrigada, minha filha. Larissa voltou para o desenho. De nada. Posso ganhar sorvete amanhã? Pode. De 2 bolas? De 2 bolas. A menina sorriu e pegou o pincel de volta. O que veio depois aconteceu devagar, sem fanfarra. O salário atrasado caiu na conta na sexta-feira, como prometido. Os 3 meses de diferença estavam lá, inteiros. Vanessa ficou olhando para o saldo por mais tempo do que era necessário, como se precisasse ter certeza de que não ia sumir.
Oswaldo Crespo foi desligado da empresa. Não houve alarde. Uma manhã ele estava lá, na outra não estava. Zaqueu assumiu temporariamente e andava com o crachá finalmente reto no peito. Semanas depois, Vanessa recebeu um comunicado interno sobre a revisão das condições de trabalho da equipe de apoio operacional. Novos registros de ponto, novo sistema de controle de horas, canal direto para comunicar irregularidades. O comunicado não mencionava o que havia acontecido. Não precisava. Augusto Falcão não voltou ao 15º andar. Mas certa vez, numa manhã de chuva fina, em que o prédio estava mais vazio do que de costume, Vanessa estava no corredor do 18º, fazendo a limpeza semanal que agora incluía aquele andar na sua escala. Ela estava esfregando o rodapé perto da sala grande quando a porta se abriu e ele saiu, paletó no braço, pronto para sair. Ele a viu. Parou por um segundo. Está tudo bem com o trabalho? Está sim. Obrigada. Ele assentiu e foi embora pelo corredor. Não houve mais nada, nenhum discurso, nenhuma promessa, nenhuma história edificante contada em voz alta. Apenas um homem que havia ouvido uma criança de 7 anos numa tarde de quinta-feira e decidido que aquilo merecia mais do que um aceno de cabeça. Vanessa terminou o rodapé, limpou as mãos no pano de serviço e foi para o próximo corredor. Mas antes de virar a esquina, ela parou por um segundo, olhou para a porta fechada da sala grande. Pensou em Larissa desenhando o prédio com aquela janela iluminada no alto. Pensou que a filha havia desenhado sem saber exatamente qual janela era a dela. E então pensou que talvez não importasse qual janela. O que importava era que alguém havia acendido a luz. Ela virou a esquina e seguiu. Naquela noite, antes de dormir, Larissa pediu que a mãe contasse uma história. Vanessa deitou do lado dela na cama pequenininha e ficou em silêncio por um momento, inventando. Era uma vez uma menina muito corajosa, começou ela. Larissa virou de lado e ficou olhando para a mãe com os olhos já pesados de sono. A menina era corajosa mesmo ou só parecia? Era corajosa de verdade. Só que ela não sabia disso ainda. E ela descobriu? Descobriu. Alguém contou para ela. Quem contou? A mãe dela. Larissa fechou os olhos. O lençol subiu e desceu uma vez, devagar. Que final bonito, disse ela, com a voz já entrando no sono. Vanessa ficou olhando para a filha por um tempo depois que ela adormeceu. Depois, apagou a luz do abajur, saiu do quarto sem fazer barulho, evitando o terceiro passo a partir da porta, e foi para a cozinha beber água. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta e indiferente. Mas desta vez, ao olhar pela janela pequena da cozinha, Vanessa sentiu que a cidade não estava olhando para outro lado. Ela estava apenas esperando. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.